Oi, gente. Eu vim falar sobre o Iluminismo, que foi um período que surgiu no século XVIII e ficou conhecido como século das luzes. As pessoas acreditavam que elas estavam se distanciando das trevas da Idade Média e indo para a luz. O que é a luz nesse sentido? É o conhecimento através da razão a partir de pesquisas, de estudos científicos, experiências e comprovações. Isso foi, foi trazendo as pessoas para perto da razão e da ciência, deixando aquele pensamento de que tudo girava em torno da igreja e da Bíblia para trás. Entendeu? Então eles começaram a pesquisar sobre as coisas, a origem das coisas e deixar aquele pensamento de doutrina para trás, né? Que a igreja comandava, a igreja manipulava. Então, eles estavam procurando a iluminação dos pensamentos, né? Nesse período. E a razão veio muito forte nesse período porque eles começaram a perceber que naquela época da Idade Média, pouco era provado do que eles diziam, pouco era comprovado, entendeu? Então, agora eles vieram com essa fome de saber, entendeu? De comprovar as coisas, fazendo testes, pesquisas e tal. Tiveram muitos filósofos importantes nessa época, como o John Locke, que foi o pai do liberalismo, o Voltaire, que criticava as autoridades tradicionais, o Montesquieu, que estabeleceu 3 poderes, dividiu o poder em 3 partes, que foi o legislativo, executivo e o judiciário, para que eles trabalhassem em igualdade, em equilíbrio, em prol da sociedade. O Rousseau também foi um filósofo muito importante nessa época. Ele acreditava que o homem era bom de forma natural, assim, naturalmente, que o homem era naturalmente bom, mas com o mundo cruel, com as consequências da vida, deixavam ele corrompido, vindo a ser corrupto. Então, assim, ele acreditava que o homem era bom, só que ele, devido às consequências, né, e do mundo cruel, ele se corrompia e virava corrupto. Um símbolo marcante do iluminismo foi a enciclopédia, que foi criada por Diderot e D'Alembert, que era um livro enorme, assim, com vários conhecimentos, desde sociologia, biologia, botânica, diversos conhecimentos, filosofia, né? E foi considerado pela igreja um livro proibido. A igreja foi totalmente contra, né? Porque na enciclopédia a religião estava como uma vertente da filosofia, como um assunto da filosofia. Então ela já não predominava mais. E isso, óbvio que, né, contrariou, porque a partir disso ficaria mais difícil a manipulação da igreja na sociedade, né? Só que isso não impediu de lançarem tal a enciclopédia. E foi uma grande, assim, uma grande evolução para os filósofos iluministas. E a partir disso, a igreja veio enfraquecendo, né? Dentro da sociedade. Enfraquecendo, porque não foi totalmente extinguido, né? O poder dela sobre a sociedade não foi extinguido. Até hoje, na verdade, não foi, né? Só que esse movimento ele foi bastante importante para formações de estados laicos, né? O Brasil, por exemplo, em legislação, ele é
ele é laico, mas a gente vê até hoje que isso não acontece na prática, né? A gente vê em várias repartições públicas imagens, né, de Jesus Cristo ou de outros santos, que remete a essa questão católica, né, e da influência da igreja ainda na nossa sociedade. Mas, assim, o iluminismo foi algo, assim, muito importante para nossa história. E é isso. Esse foi meu pequeno resumo sobre o iluminismo.